Olá, tudo bem? Esse vídeo eu queria fazer um pequeno bate-papo aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o canal nos últimos dias, né, nas últimas semanas, e a gente tem colocado bastante conteúdo e os temas têm se diversificado em algumas vertentes. E eu queria justamente falar sobre essa questão, essa relação desses elementos, né? E também queria fazer algumas perguntas em relação a esses conteúdos que, né, viemos trazendo aqui. E, se possível, se vocês puderem dar algum feedback em relação a isso. Então, eu queria começar com as perguntas, né? Normalmente eu falo aqui sobre poesia, né? E às vezes literatura, né? Às vezes eu coloco alguma opinião, alguma visão acerca de música, que também é a minha área de formação. Então, há esse duplo interesse aqui no canal, mas apesar disso, há sempre uma busca por uma visão integrativa de todas as artes, na medida do possível, na medida em que elas possam se relacionar não só conceitualmente, né, não só como elementos que são capazes de abarcar as mesmas ideias, né, como espécies diferentes de um mesmo gênero, mas também como elementos que podem se relacionar materialmente e compor elementos num mesmo espaço, numa mesma obra, ou de forma complementar, né? Ou seja, quando a gente fala de um tema, por exemplo, a vida de Enéas ou a saga de Enéas, você tem o poema base, né, a Eneida, e você tem, por exemplo, óperas sobre isso, né, como Dido e Enéas de Purcell. Você tem vários quadros que se fizeram sobre diferentes imagens, diferentes momentos, e, consequentemente, quando você tem uma ópera, né, há também uma encenação, uma representação sobre essas coisas. Outro exemplo é a Divina Comédia, que você tem cantos renascentistas, madrigais renascentistas, que falam também, né, da jornada de Dante, né? Então, como, por exemplo, o Quivi Suspiri, de Lusácio, que fala sobre a descida de Dante aos infernos. E a pergunta que eu tenho para vocês é essa: se vocês teriam interesse em ouvir um pouco do meu posicionamento sobre essa visão mais de unidade da arte, falando sobre dança, falando sobre peças, óperas, eh, mas principalmente dança, que eu não tenho tanta capacidade, né, tanto de realizar como entendimento, né, pintura e escultura, né, que também não tenho essa capacidade, né. O que eu tenho, já fiz mesmo, né, objetivamente falando, foi música, né, muitas, e poesias também, igualmente muitas, peças de teatro também, né, bastante. Aqui e ali alguns contos, algumas narrações, né. Então, se vocês quiserem, tiverem esse interesse de eu começar a relacionar todas essas coisas e olhar, né, dessa forma mais, assim, filosófica, né, eu poderia começar a trazer, né, essas ideias, e aí fica esse questionamento para vocês que têm acompanhado aqui o canal, me falarem o que vocês pensam, o que, que vocês acham que, o que, que tem tocado a vocês. E aqui já fica o primeiro pedido, na verdade, né, porque 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Por favor, se inscreva no canal. A inscrição é importante, ajuda o canal, me incentiva a realizar os vídeos, né, e me faz compreender se realmente está sendo útil, útil não só útil, mas está sendo transformador esses conteúdos que eu tenho trazido aqui, né. Algumas pessoas se inscrevem, algumas outras pessoas têm comentado, agradeço, né, esse feedback. Mas para você que não se manifestou de forma alguma, por favor, peço que realize essas ações para que eu entenda se isso está realmente fazendo diferença para você, tá bem?
No mais, eram essas questões. Ah, já pedi também para caso você tenha interesse, vamos deixar o link aqui na descrição sobre um, um clube do livro que eu estou montando, né? Ainda tenho refletido bastante nos últimos momentos sobre isso, né? Sobre a ideia da beleza que eu quero trazer nesse do livro. Essa câmera está ficando torta. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Aí. E é, se você tiver interesse, por favor, se inscreva também. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, manifeste seu interesse. E à medida que nós formos construindo, nós vamos mandar as informações da participação. Tudo bem? Hum, eu queria então aproveitar, já que eu falei sobre essa conexão que existe entre todas as artes, e trazer agora para vocês uma, uma ideia importante de se compartilhar, de se relacionar, que traz, na verdade, o efeito que as artes geram em nós. Né? E nós não estou acertando o encaixe dessa câmera. Talvez não ficou bom. Pronto. E é, o, acontece o seguinte, né? Toda obra de arte, ela tem uma relação com com nossas emoções, né? Com aquilo que nós trazemos internamente. Ainda que ela não fale de nós, ela fala para nós em algum nível. E o efeito que ela faz, o trabalho do artista, o trabalho daquele que escreve e qualquer outra pessoa que faça algo artístico, é de conduzir aquele que está ouvindo para uma finalidade que faz com que aquele que está ouvindo se relacione com a ideia. Tá? Então vamos lá. Toda arte ela tem um corpo, né, que a gente pode chamar de corpo da obra, né? Posso falar mais isso no outro vídeo. E ela tem também um conteúdo. A dificuldade do artista, do criador, é relacionar o conteúdo, aquilo que carrega, aquilo que o levou efetivamente a construir a obra, com, vamos dizer assim, a, o know-how, a pirotecnia, vamos dizer, os efeitos que ele consegue causar com os recursos da arte. Né? A poesia se utiliza muito da métrica e da falta dela também, né? Como um recurso de contraste. O, a pintura, obviamente, vai se valer das cores, da relação entre as cores. A dança dos movimentos, né? Do quão isso nos provoca ou não, né? O contrário. A música da natureza dos intervalos e há uma coisa que, que comprovadamente já se tem uma relação que nos afeta diretamente, no emocional. Né? O teatro vai se valer do drama e da nossa capacidade de compaixão. Então, todas essas artes, elas têm em algum nível uma relação que é trazida, que é realizada em nós, que fala para nós e nos conduz para essa finalidade, para aquilo que precisamos nos relacionar, que o Criador se inspirou para trazer isso. Né? Então, todo o trabalho do artista, todo o trabalho do Criador é fazer com que aquele que não tem ideia daquele assunto, daquele tema, ele se relacione com isso e possa perceber que aquilo faz parte da sua vida também.
aquilo de alguma forma é um elemento constitutivo da sua vida também, ainda que ele não entenda nada sobre isso, e ainda que ele nunca venha a viver nada sobre aquilo, porque toda arte ela fala com o ser humano em algum nível, ainda que esse nível seja um nível muito que chamamos de ideal ou muito universal. Porque faz parte do plano dos princípios, do plano das ideias, do plano arquetípico, né? Nós podemos, por exemplo, dizer que de forma ideal, né, e como modelo, todo ser humano possui dois braços, duas pernas, uma cabeça. Isso é regra, né? No momento em que nós não temos algum desses membros, no caso da cabeça, né, é morte, mas no caso dos outros membros é uma privação. Eu não tenho um membro o qual me é natural possuir, né? É algo que ele deixa de ser, ele não deveria ser assim, né? Nós entendemos nós temos essa percepção. Ainda continua sendo um ser humano, mas falta ali algo que no corpo, idealmente, né, já se tem esse conceito. Da mesma forma, em um nível superior, vamos dizer assim, na trajetória da vida humana, na narrativa da vida humana, nós vamos nos relacionar com certos elementos que são universais. Mas há algum tempo eu falava de Édipo Rei em algum dos livros, ainda não fiz um vídeo sobre Édipo, mas, né, ainda está na minha lista. Eu eu falava sobre essas relações familiares e como Édipo acaba é, sofrendo muito desses males, né, que são, desde esses tempos mais tradicionais, elementos sagrados. A família é algo sagrado, inviolável, que não deve ser corrompido em hipótese nenhuma. E justamente o que acontece com Édipo é um caminho, uma saga de destruição disso, né? E isso implica em uma série de coisas, mas certamente nós, muito provavelmente, não vamos passar por aquilo que o Édipo passou, né? Uma vez que ele foi colocado naquilo, né? Ele é conduzido naquela realidade através de um ardil, né? Dos oráculos dos deuses. Isso é deixado bem claro ao longo da peça, que tem seus níveis de significação, não vem ao caso aqui nesse momento. Mas eu posso atribuir para o Édipo esse sofrimento que eu não vou passar, mas que eu percebo, né, que ele representa um drama universal, porque em alguma medida eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus níveis de profanação da minha família que se relaciona de maneira tangencial com esse tema, né? Então eu compreendo o sofrimento do Édipo à medida em que eu me vejo como um possível realizador de certas coisas, de certos vícios, certas dificuldades. Ou seja, eu me compadeço com aquilo que o Édipo traz em relação a esse sofrimento, porque eu posso também, em última instância, ou em alguma medida, ser um pecador, ou, enfim, cometer os mesmos erros, né, caso a visão do pecado não seja algo que você se relacione, né? Mas tá no mesmo. Tá? É, aí, nesse ponto, o escritor, né? Sófocles ele nos conduz até um ponto onde nós nos relacionamos com essa ideia em alguma medida e com a ideia da fortuna, né? E às vezes nós podemos nos ver de maneira muito assim, como a gente diz popularmente, por cima da carne seca, né? Aquela pessoa que tem todos os privilégios e que nós pensamos que tem a vida perfeita e no fim das contas acaba que isso não é. A vida pode mostrar que esses ciclos acontecem, que muitas vezes a roda da fortuna ela gira e nos faz ficar por baixo, nos faz sofrer certas dores que são muitas vezes inimagináveis para quem está de fora. Bom, de tudo isso eu queria dizer o seguinte: a arte realiza um processo, que é esse processo de condução, que tira a pessoa de um status quo, né,
vamos dizer assim, do seu mundo comum, natural, normal, e convida a pessoa, convida a se relacionar com um processo de, de transformação, de, de formação e de transmutação. Tá? Então, eu falei de formação, né? Transformação, ou seja, formação é de você criar uma forma, transformação é mudar essa forma, qualificar essa forma. E transmutação está relacionado com um processo de alquimia, né? Que e aí se relaciona muito com a ideia da simbólica dos astros, né? De compreender qual simbolicamente que cada astro traz e qual a sua função e como eles aparecem em cada elemento das obras, né? E que nesse processo de se relacionar com eles, essa transmutação nos coloca em um patamar muito diferente. Né? E isso é claro no processo das obras de que há pontos de não retorno, né? Há pontos de elementos que não podem mais ser consertados de maneira nenhuma. Isso fica claro nas obras tradicionais, através, por exemplo, da morte de alguns personagens, seja por um sacrifício, né, por uma automutilação, por um autodano infligido, seja por uma luta atroz que acontece, né, ou é, pela perda de algum membro específico, né, como, como o Édipo, que é ferido nos olhos, né, o Ulisses, que é ferido na coxa por um javali, e essa cicatriz o acompanha, né, para sempre. Então, há sempre um elemento de transmutação que pode acontecer no próprio corpo do herói, né, do personagem, para que a gente possa perceber isso, olhar isso, né, marcar isso, como um elemento que constitui a sua história, mas constitui a sua narrativa em algum nível mais profundo, né? Se relaciona com essa narrativa em um nível mais universal, tá? Então, para hoje era isso. Eu queria só dar essa palavra rápida em relação a esse elemento de condução. Então, esse processo condutivo da arte ele é válido para todas elas. Ele se relaciona tanto com a pintura, com a escultura, com o teatro, a música, a poesia, embora talvez o teatro seja a que mais seja eficiente nesse processo de condução, mas todas elas realizam isso em algum grau. É a necessária comoção. A arte precisa comover para que ela possa entregar aquilo que ela veio entregar, a mensagem que lhe é própria. Tá bem? Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, dê um like, deixe um comentário e se inscreva no canal, pedindo novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.